precisa celebrar esse dia com muita gratidão, com muita alegria, com muito aprendizado, né? Crescer na presença do Senhor, ter a oportunidade de agradecer a Deus, que é algo muito grandioso, né? Imagina se a gente tivesse que dar a nossa vida, passar pelo que Jesus passou. Não é algo fácil, né, Guerreiro Nicolas? Não é algo fácil, mas Ele fez isso por nós. E nós estamos aqui para celebrar esse dia, para celebrar esse momento, para celebrar as bênçãos que vieram a partir disso, né, pastora Bernardo? Nós estamos aqui de pé na presença dEle. E Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração, toda a exaltação, porque Ele é grande, porque Ele é santo, aleluia. E em sinal de respeito à autoridade e ao governo desta casa, recebemos o Conselho de Bispos Fundadores. Amém? Aleluia, com muita honra que recebemos eles. Com muito amor, com muito carinho. É um concílio assim exemplar na presença de Deus, que estudam, que abençoam vidas, e que tem a oportunidade da gente estar com eles celebrando esse dia tão abençoado para a honra e glória do nosso Deus. É uma oportunidade de crescermos, de aprendermos. É uma oportunidade de refletirmos, pensarmos tudo que Jesus fez. E olha que linda oportunidade que nós temos de saber o nosso valor, de crescermos na presença do Pai. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Nesse momento, eu gostaria de convidar o nosso ministrante desse memorial de Santa Ceia, esse domingo tão especial, nossa primeira Santa Ceia do ano de 2026, o nosso patriarca Batista Benson. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Vou pegar minha palavra aqui. Muito bem. Eu queria que você virasse para o seu irmão nesse momento. Hoje é um dia muito especial, porque é o dia que nos reunimos para a nossa primeira Santa Ceia do ano. Não é isso, queridos? Amém. Nós estamos felizes com isso. Glória a Deus. Amém. Nessa primeira Santa Ceia do ano, ela marca o que nós devemos entender para este ano inteiro. Eu queria compartilhar com vocês o tema desta palavra de hoje. Nós vamos falar do corte da nossa antiga dívida. O corte da antiga dívida. E eu quero começar perguntando para você: qual a sua dívida? Qual é o tamanho dela? Certamente você tem algumas dívidas na vida, principalmente com os bancos, né? Mas eu quero dizer para você nesta manhã de Santa Ceia que as principais das suas dívidas são duas. Aquela dívida que você tem com Deus e aquela dívida que você tem consigo mesmo. E são as dívidas que às vezes a gente menos pensa em pagar.
promessas e alianças que você fez e que não cumpriu. E isso representa o teu velho ciclo que Deus propõe que fique para trás a partir de 2026, o ano das substituições hábeis. E por mais que a lei e as normas da vida te cobrem, você não paga as dívidas que você tem com Deus e consigo mesmo. Pelo menos é o que aconteceu, ou o que acontecia no seu velho ciclo. E assim também era com a humanidade antes de Cristo. E Santa Ceia é dia de falar de Cristo. A lei cobrava dívidas e a humanidade se corrompia, disfarçava e vivia uma vida hipócrita, sem eficácia, utilizando a lei. E Jesus veio mudar tudo isso. Jesus veio fazer um corte da antiga dívida, fazendo a substituição hábil da lei pela graça. Quantos podem dizer amém? Amém. Quero compartilhar com vocês o texto de Colossenses capítulo 2, verso 14, que diz o seguinte: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Você tem ideia do tamanho do poder da cruz de Cristo? Do que representou o sacrifício de Jesus vertendo o seu sangue naquela cruz por amor a você e a mim? Existia um fardo muito pesado sobre a humanidade. E a lei, os profetas, as normas cobravam algo que a humanidade não conseguia pagar. Muitos utilizavam da lei para se sobrepor ao outro e para esconder as suas próprias mazelas. E esse fardo, ele precisava ser cortado. Existia ali a necessidade da substituição hábil. E eu quero começar a nossa série de 6 palavras de Santa Ceia com uma pergunta reflexiva para você nesta manhã. Eu queria que você pensasse na seguinte pergunta: o que Deus quer nos ensinar quando Ele nos fala que nós devemos mudar o nosso velho ciclo e entrar de vez num novo ciclo de vida? Falou isso conosco nessa transição de 2025 para 2026. E o desejo de Deus é que você entrasse em 2026 num novo ciclo de vida. Mas o que Deus quer nos ensinar quando Ele nos fala que nós devemos mudar do velho ciclo para um novo ciclo de vida? Significa dizer que nós estamos num todo errados?
no modo de viver que nós vivíamos os anos anteriores? Por acaso os nossos planos de vida estavam nos distanciando de Deus e da obra de Deus? Por acaso, como igreja, fomos desobedientes e menos crentes nas promessas de Deus? Absolutamente não. Não é disso que está falando. Mas essa ordem profética de Deus, que nós ouvimos tanto nessa passagem de 2025 para 2026, ela está de acordo com o sentido da vinda e sacrifício de Jesus Cristo por nós, e também da preparação da igreja para o grande casamento com Cristo na sua segunda vinda. Aquela frase, Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumprir, dita no livro de Mateus capítulo 5, verso 17, significa que ele veio para dar pleno cumprimento e significado à lei e aos profetas do Antigo Testamento, não para desmerecê-lo ou para anulá-los, mas para aperfeiçoá-los e fazer peculiar para nós tudo aquilo que os profetas falavam, tudo aquilo que a lei estava tentando nos explicar. Ele quis levar-nos a verdadeira essência, revelando a justiça, revelando o amor de Deus de uma forma muito mais plena, muito mais próxima, muito mais compreensível através dos seus ensinamentos. Quando pode dizer amém? Amém. Através do seu sacrifício, mostrando com isso que Ele é a perfeição da lei. Quantos acreditam nisso? Diga amém. Amém. Mostrando que Ele não anula os princípios da lei, mas os realiza de forma plena, contrastando com aquela letra rígida da lei, com aqueles textos isolados da lei. Porque assim como acontece nos dias de hoje, né? Muitos isolam determinado texto para criar uma doutrina, para criar uma nova igreja, e acreditam naquele texto, ignorando toda a dimensão da lei. Isso acontecia também no passado, mas com a vinda de Cristo, nós entendemos o que é graça, o que é luz, abrindo o caminho para que nós tivéssemos uma relação direta com Deus. Você entende isso? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero te dizer que Jesus, ele rasgou o véu. Aleluia. Porque antes, só quem tinha acesso a essa presença gloriosa de Deus era o sumo sacerdote, lá no Santíssimo Lugar, onde ficava a Arca da Aliança. Os meros mortais ficavam lá no átrio, levando o seu sacrifício de animais. Mas Jesus, ele trouxe uma relação direta entre você e Deus. Então ele rasgou o véu, ele substituiu o sacrifício de animais, ele substituiu o sumo sacerdote, se tornando o próprio sumo sacerdote. Quantos entendem isso? Diga graças a Deus. Graças a Deus. A cédula da lei, preste atenção no que eu vou te falar, não significa que ela era uma lei ruim.
Você entende isso? Amém. Não significa que ela era uma lei ruim, mas a nossa incapacidade de cumpri-la é o que se destaca na lei. Você entende? Amém. Não era a lei que era ruim, mas a nossa incapacidade de cumpri-la é o que se destacava. E isso até por questões financeiras, porque muitos não tinham uma pombinha para levar para o sacrifício. Você acredita nisso? Mas Jesus, ele trouxe essa relação direta entre você e Deus. Ele fez com que a sua oração chegasse até Deus, que você não precisasse de que uma outra pessoa fizesse isso por você. Ele trouxe a liberalidade do relacionamento com Deus em qualquer lugar, em qualquer momento, em nome dele. Você pode dizer amém? Amém. E antes do sacrifício de Cristo, amados, o povo tinha dificuldade de entender o amor de Deus e as cobranças. Mas Cristo, ele traduziu a cédula da lei em graça. Quantos pode dizer um amém? Amém. E com isso nós passamos a entender que não é uma obrigação de Deus nos amar e nos proteger, mas é um dom imerecido de Deus por nós. Aleluia. E para nós, que é a graça. Isso é graça. E todos aqueles que tentam levar o sacrifício de Cristo em direção contrária estão mentindo para você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Alguns querem pregar um evangelho onde nós somos servidos por Deus e não somos servos de Deus, onde você só faz se você receber, mas você já recebeu. Diga isso para o seu irmão: você já recebeu. Você já recebeu. Fala assim: você recebeu a graça de Deus. Ele já fez por você. Aleluia. A gente tem muito aquela música que todo mundo dança, né? O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus já veio, gente. É Jesus. Verdade. Amém? Não tem nada melhor do que Jesus para vir. E nós não podemos levar isso para os bens materiais. Você tem Jesus, você já tem o melhor. Fala isso pro seu irmão. Fala, se você tem Jesus, você já tem o melhor. O carro que você vai ter não é melhor do que Jesus. A casa que você vai ter não é melhor do que Jesus. Aleluia. O casamento que você vai ter não vai ser melhor do que Jesus. Amém. O melhor de Deus já veio. Aleluia. E é seu, de graça. Quantos pode dizer amém? Amém. E você pode usufruir desse melhor de Deus em qualquer lugar que você estiver. Isso é graça também. Aleluia. E você não precisa pagar por isso. Oh, glória. Olha que coisa maravilhosa. Você não precisa comprar nada mais por isso. Aleluia. Você está entendendo isso? Não se pode vender nada para você dizendo que você vai se salvar pelo que você está comprando. A questão de você entregar qualquer coisa na igreja tem que ser apenas por adoração a esse Deus que já te entregou o que você tem de melhor, que é o seu próprio Filho. Você pode dizer amém? Amém. E nós
entendemos também sobre a nossa inabilidade humana. E com isso eu quero te dizer que nenhuma estratégia ou esforço próprio, ou seja, sua habilidade, poderia nos justificar, poderia te justificar. E isso estava muito mal entendido antes da vinda de Jesus. Existiam muitos negócios na fé antes da vinda de Jesus. A fé, ela é o meio pelo qual o dom da justiça de Cristo é recebido. Você está entendendo isso? Amém. E isso resulta em perdão, isso resulta em aceitação. Nós podemos ilustrar isso como aquela ideia de que você entenda de uma vez por todas que o amor e a graça de Deus sobre a sua vida é como aquele peso de uma dívida impossível de ser paga. Sabe quando você olha e fala, meu Deus do céu, eu não consigo pagar? Isso é a graça. Você não compra. De graça você recebe, e de graça você tem que dar. Amém. E quando Deus, e quando a palavra de Deus se reporta a isso, ela está querendo dizer que Jesus Cristo e a salvação não é algo que você tem que guardar para você, dentro de um cofre, ou dentro da sua casa, ou dentro de 4 paredes de um templo. Você tem que levar essa graça, de graça, a outras pessoas, fazendo desse mundo um mundo melhor. Amém? Amém. E o que nós temos a fazer é nos esforçarmos em substituir, gente, esse evangelho ineficiente que nós insistimos em viver sem os devidos frutos esperados, por um evangelho que cumpre melhor o propósito desse sacrifício de Cristo. Quantos pode dizer um amém? Amém. A cruz, ela foi o corte hábil, aquela espada penetrante que dividiu as juntas da medula, a alma do espírito. Você está entendendo isso? Amém. O corte hábil de Deus foi a cruz, que iniciou o grande recomeço, ou seja, um novo ciclo, trocando aquela condenação pelo perdão. E essa é justamente a tese do ano de 2026, o ano das substituições hábeis. Mas para isso eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. Entenda uma coisa muito importante. Qual foi o local da substituição? Não era um templo, mas a cruz. Você entende isso? O texto diz em Colossenses capítulo 2, verso 15: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Olha que coisa extraordinária, gente. Tem muita gente que acha que o local da substituição é o templo. É o templo bonito. Hoje os templos com lugares VIPs, né? A gente está vendo muito isso por aí hoje. Né? Área VIP. Você paga para estar ali, né? Mas não é o templo, gente. Isso aqui é apenas um lugar de ensino. O lugar
do exercício da conversão é lá fora. Porque o lugar da substituição foi a cruz, não foi o templo. Você entende isso? Aleluia. E eu quero que você entenda hoje qual foi a maestria desse corte que Deus fez. Qual foi a habilidade? Qual foi o resultado de Cristo? Eu quero que você preste atenção muito no que eu vou te falar agora, porque é profético o que eu vou te falar. Baseado nesse texto, eu quero que você entenda. Porque de tempos em tempos, né? Deus tem que vir com um ano de substituições hábeis, né? De tempos em tempos. Porque as autoridades, sejam elas políticas, jurídicas, eclesiásticas, vão se perdendo e vão achando que o poder é deles. E eu quero dizer para você, eu quero que isso fique registrado, que as autoridades políticas do Brasil e do mundo, como tá louco 2026, né, gente? Amém. Você está vendo acontecer umas coisas aí na nossa política brasileira, né, aqui no Brasil, e a política, geopolítica no mundo, né? Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Eu quero dizer que as autoridades políticas do Brasil, do mundo, as autoridades eclesiásticas das igrejas, com dinheiro, com influência no Brasil e no mundo, entraram, né, numa vibe, tanto as autoridades eclesiásticas como políticas, e até artistas, até influencers, né, entraram numa vibe que o poder que eles possuem, ou o local que conquistaram, a posição que conquistaram é intocável. E por isso eles mandam em tudo, e tudo será como eles querem. E por causa disso não se preocupam muito com o pecado, com a ética, com a moral, com os bons costumes, com a Bíblia, com as normas. Saem atropelando tudo e falando o que querem, como querem, a hora que querem. Aí eu quero dizer para você o seguinte: em 2026, Deus fará inúmeras substituições hábeis. Essas autoridades, Glória a Deus, e esses poderes verão que Jesus Cristo triunfará sobre eles, Aleluia. com o derramamento de um novo avivamento, Aleluia. que trata de uma gigantesca troca de cadeiras no que tange a política, a justiça, a igreja, a internet, a fama, o sucesso. Aleluia. Vai ser um rebuliço. Aleluia. glória a Deus. Por isso eu vou te dizer o seguinte: eu quero que você não se assuste com 2026. Hoje é dia 18. E o que você está vendo por aí é só a abertura de 2026. Aleluia. Amém? Amém. Só a abertura de 2026. Eu quero que você entenda que a verdadeira mudança de vida, ela não é automática ou sujeita a fatos que você vai ou vem à igreja todos os domingos. Não é assim que funciona. Essa não é a verdadeira mudança. Eu quero dizer para você que apenas ter o livro, ter o seu nome no livro de membros, não resolve muita coisa, sabia? Não.
isso não basta. Fala para o seu irmão, apenas ter um nome no livro de membro não basta. Fala para ele. Apenas ter o nome no livro de membros não basta. E vou te falar uma coisa muito importante, gente. Nenhuma filosofia, nenhuma tecnologia ou visão modernista de igreja que mistura teologia com técnicas de coach ou apelo emocional, ilusionista, não vai mudar. Não vai mudar isso. É preciso o corte dos argumentos. Fala isso para o seu irmão, é preciso o corte dos argumentos. É preciso o corte dos argumentos. É preciso o corte das desculpas. Fala para ele. É preciso o corte das desculpas. Os substituindo por ações que são efetivas. Substituindo pelos planos de vida eficiente. Por uma vida de arrependimento. Aleluia. Por uma vida de transformação. Por uma vida equilibrada, organizada, onde Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, na sua vida, na sua casa, no seu país e nas nações do mundo. Você está entendendo isso? Então eu quero repetir para você. O local da substituição não é o templo. Você pode falar isso para o seu irmão? Nosso local da substituição não é o templo, mas o poder da cruz e do sacrifício. Aleluia. Mas o poder da cruz e do sacrifício. É porque a maioria acha que basta você entrar num templo e ouvir uns argumentos, hoje na maioria das vezes não divinamente inspirado por Deus, mas tecnologicamente inspirado por um coach, né? Hoje se o pregador chora e todo mundo chora, coisa linda, gente, né? E o pregador chora por suas próprias dores, que nada tem a ver com as suas dores, e você chora junto. E acha que isso é a igreja. Mas eu digo que o local da substituição não é o templo, mas é o poder da cruz, o poder do sacrifício. Eu quero te dizer que Deus não te chamou para ficar entre quatro paredes de um templo, preocupado apenas consigo mesmo, porque a igreja se individualizou assim, né? A pessoa vai ali e ele quer que muitas vezes o profeta da igreja fale do problema dele, senão o culto não foi bom, né? Senão não valeu. Eu tenho que ir para um monte, eu tenho que buscar carrapicho, senão não valeu, né? Se a pregação fala do amor e do sacrifício, muitos fingem que não houve. Meu Deus, mas Deus não falou nada comigo hoje, só falou de Jesus. Nem revelou você. A ideia é essa, é falar de Jesus. Deus não te chamou para ficar entre as quatro paredes de um templo, preocupado apenas consigo mesmo, mas para fazer desse mundo um mundo melhor. E o ano de 2026 foi o ano escolhido por Deus para fazer as substituições hábeis. Aleluia. Que a noiva de Cristo, que é a igreja, precisa fazer para esse grande casamento que está perto de acontecer. Nós vamos dizer amém. Amém. E o método foi esse, gente: cravar Jesus numa cruz, para que esse ato fosse o ato final de execução e de substituição. Porque tem coisas na vida, gente, que não é sujeito à reforma, sabia? É preciso desmanchar e fazer de novo. Não adianta pedir a Deus algo grande para a sua vida, se o seu modo de viver não comporta o tamanho da bênção que você pede. Você está entendendo isso?
Está entendendo isso? Amém. Deus, eu quero tanto andar de Ferrari, mas o seu salário não consegue pagar o IPVA da Ferrari, que chega perto de R$200 mil. Pra quê? Você está entendendo? Eu também não queria. A gente precisa ajeitar a vida para algumas bênçãos que a gente pede. Com a permissão da minha princesa, eu vou contar que nesses últimos 2 dias, a nossa família de 4 membros, eu, meus 2 filhos e a minha esposa, passamos 48 horas arrumando umas caixas. Foi engraçado que alguns presentes estavam escondidos dentro daquela enorme casa. Porque se você não tiver uma organização, você fala, eu vou sair e tudo que eu trago sobre esse assunto eu coloco naquela gaveta. Você vai achar isso daqui 2 anos. Você está entendendo o que eu estou falando? E olhe lá. E olha que eu não moro numa casa tão grande. É 215 metros quadrados. Eu fico imaginando o cara que pede para morar numa mansão. Acho que ele vai achar o gato dele 1 semana depois. Para falar com o filho. Tu tá entendendo? Lá em casa é um grito pra gente achar todo mundo. Meu Deus, cadê o Benny? Cadê o Anthony? Tá onde? Ah, tá no quarto, não tá no quarto, tá na suíte, não tá na suíte, tá no quintal, tá na frente. Cara, Tá no canto. liga pra ele. A gente fala assim, liga pra ele. Ninguém pode ir pro outro ambiente sem poder usar o celular. Eu tô falando de um lote de 871 metros quadrados. Eu fico imaginando o cara morando numa mansão de 5 mil metros quadrados, César. Olha que coisa louca. Então a gente tem coisas na vida, gente, que não é reforma, é desmanchar, fazer de novo. E tem coisas na vida que, se você não arrumar e não organizar a tua vida, ela não vai comportar a bênção que você está pedindo. Verdade. Então pede dentro do que você consegue administrar. Você está pedindo uma coisa que, se você tiver um particular com Deus, ele vai falar, filha, deixa eu falar uma coisa para você. Isso pra lá. Você não tem competência para isso. Eu não vou te dar. Esquece. Filha, você não tem competência para morar onde você está pedindo. Eu não vou te dar. Você precisa se organizar. Eu estava dizendo assim, eu falei, olha, amor, hoje de manhã eu amanheci, fui orar para poder me preparar para essa palavra. Eu estava agradecendo a Deus, dizendo, meu Deus, organizar aquelas 20 caixas na garagem da nossa mudança de 5 anos atrás foi muito mais do que só organizar as coisas. Foi a mudança de um ciclo. E quando a gente ficava vendo e achando as coisas, eu falei, meu Deus, quanto tempo tem isso aí? 2 anos, isso aí, 3 anos, isso, 4, meu Deus. E tantas coisas que foi pro lixo. Gente, a gente tem que levar a sério a ideia do novo ciclo. E você tem que tomar atitudes práticas que demonstram que você está interessado em sair do velho ciclo. Cristo, ele não cancelou a lei. A precisão foi ele cumprir a lei por nós, removendo a nossa condenação. Ele achou um caminho que os profetas não tinham achado. Você entende isso? Amém. Isso se chama precisão. Isso se chama substituição hábil. E por fim, a ideia de Deus em 2026, gente. A ideia de Deus em 2026. Leia comigo aí no slide, ó. É remover o que não atende. É substituir o que não funciona. É diminuir aquele que atrapalha
e exaltar aquele que quer fazer crescer a vontade de Deus para o Brasil e para o mundo. Amém. Fantástico. Você está entendendo isso? Amém. Amém. Glória a Deus. Então vou te falar uma coisa: não funciona, remove. Ou não atende, remove. Isso aqui não está me atendendo. Remove da sua vida. Amém. Oh, glória. Não funciona, substitui. Troca o projeto, troca o carro, troca a casa. Você está entendendo? Amém. Troca a profissão, Amém. troca o rumo da tua vida, Amém. troca de ministério, sai do departamento de louvor e vai para o departamento de evangelização, sei lá, faz alguma coisa, mas cresça. Amém. Aleluias. Glória a Deus. A ideia de Deus em 2026 é remover o que não atende. Isso eu estou falando não só a nível de igreja, eu estou falando isso a nível de Brasil. E esse é um ano chave, né? Ano de Copa do Mundo, ano de eleições, ou ano bom para fazer substituições hábeis, né? Então que nós possamos ser inteligentes para conseguir fazer como Cristo fez. Ele foi preciso. Ele não precisou cancelar a lei. Você não precisa mudar do Brasil. Remova o que não atende o Brasil. Você não precisa abandonar o seu lar, o seu casamento. Substitui coisas que não funcionam no seu casamento por coisas que funcionam. Você não precisa desistir de um projeto que você sonha, mas você tem que se diminuir. Diminui o ego, aquilo que te atrapalha, faz crescer o teu talento, a tua inteligência, a tua técnica. Quantos estão entendendo? Diga graças a Deus. Graças a Deus. E por fim, gente, eu quero dizer o seguinte: o recomeço hábil, ou seja, você viver nesse novo ciclo, eu quero exemplificar para você o que é lendo o livro de Romanos, no seu capítulo 8, versículo 1. E ele diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que coisa linda, quando se fala de recomeço hábil, porque a orientação do Espírito de Deus, do Espírito Santo, e ele existe porque Jesus morreu por você, ressuscitou e o enviou para ser o seu consolador. E a orientação do Espírito Santo é aquela direção interior que está conectada com o teu espírito, que serve como guia e aponta você para a verdade, para o bem e para a vontade de Deus. Como é que eu começo um renovo hábil? Um recomeço hábil? Ouça mais a voz do Espírito Santo, porque ela quer te conduzir à verdade, ao bem e à vontade de Deus, ao bem seu e do outro. E em 2026 eu quero que você siga a orientação do Espírito, gente. Você pode dizer amém? Amém. Verdade, seguir e fazer o bem e alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Amém. Faça as suas substituições de forma que faça a sua vida avançar. E principalmente, agrade a Deus. Amém?
nós estamos falando de um recomeço hábil dentro de um novo ciclo de vida que 2026 propõe para você. Quantos podem dizer amém? Amém. Romanos capítulo 8, verso 1, no início dele, também aponta para a liberdade da condenação. Olha que coisa linda. Então é preciso que você aprenda a discernir o corpo e o sangue de Jesus. Eles nos ensinam a não carregar mais o fardo do passado. Amém? Amém. E nesse momento eu quero fazer a chamada para a Santa Ceia. E nesse momento eu quero dizer para vocês que esses elementos que estão sobre a mesa, o pão e o cálice, eles são a prova visível, de que a cédula foi rasgada. Por isso eu quero que você participe da Santa Ceia com a certeza de um recomeço para 2026, amém? Porque quando a gente entrega para você o pão e o vinho, nós estamos fazendo isso porque Jesus nos determinou que fizéssemos isso como um memorial até que Ele viesse. E quando você é convidado a ceiar com Ele, você entende o poder do sacrifício dele, do corte hábil que Ele fez da cédula da lei, não destruindo a lei, mas nos fazendo entender que a lei é muito mais do que apenas um escrito. É um relacionamento, é um modo de vida. Você entende o que é um modo de vida? É você querer acordar fazendo bem para si mesmo e para o outro. É você acordar sabendo que você não está nesse mundo largado e jogado. Existe um Deus por você, um Deus que te ama, um Deus que cuida de você. Quantos podem dizer amém? Amém. Então nesse momento vou pedir que você fique de pé. Nós vamos fazer a consagração desses elementos. E a partir da consagração desses elementos, eles deixam de ser apenas o fruto da videira, o suco de uva e o pão, e passa a representar elementos do corpo e do sangue de Jesus, para que dessa forma, quando você comer do pão e beber do cálice, você entenda que isso diz respeito não a uma refeição, mas a um relacionamento que você aceita através da proposta de Cristo. Pela fé, você aceita se relacionar com esse Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Eu quero que você estenda a mão para cá, para os elementos. Pai, em nome do Senhor Jesus, como sacerdote dessa casa, eu consagro esses elementos a Ti. Meu Pai, que o fruto da videira e esses pães, a partir de agora, Senhor, passem a representar e passem a ter efeito do poder do Senhor Jesus. E que em nome de Jesus, todo aquele que comer do pão e beber do cálice, esteja, Senhor, declarando ao mundo físico e espiritual a aliança que possui contigo, a fé que depositam no teu sacrifício, a certeza de que Cristo é a ponte que nos concede e nos liga à salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos digam amém. Amém. Eu vou pedir
que nesse momento os oficiais sirvam os elementos aos nossos queridos irmãos. Enquanto é servido os elementos da Santa Ceia, eu quero dizer para você que ouviu essa palavra, que você entenda que se relacionar com Jesus é muito mais do que apenas ir para uma igreja. É você perceber que a abolição da antiga aliança pela obra de Cristo é um corte que nos dá um novo caminho. Que Deus abençoe a sua vida e te faça prosperar a cada dia, em nome de Jesus.